O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o primeiro domingo da Quaresma, que nos coloca diante do deserto, que é um lugar de provação, mas também de encontro com Deus. E no Evangelho vemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Esta passagem nos ensina sobre as tentações que enfrentamos em nossa vida e como vencê-las com fé e confiança em Deus. Bom, nós vemos 3 tentações no Evangelho e o diabo tenta Jesus de 3 formas diferentes que refletem também desafios que também nós enfrentamos. Como, por exemplo, se és filho de Deus, manda esta pedra se transforme em pão. O diabo propõe a Jesus que transforme pedras em pão. Isso simboliza a tentação de buscar apenas as satisfações imediatas, esquecendo o essencial, a palavra de Deus. E quantas vezes nós somos tentados a viver apenas pelo que nos dá prazer, esquecendo da vida espiritual? Jesus inclusive responde: não só de pão vive o homem. E isso nos mostra que não basta alimentar o corpo, mas é preciso alimentar a alma com o pão da palavra de Deus e o coração. E a segunda tentação, relacionada à vaidade, ao poder. O diabo oferece a Jesus o poder do mundo em troca de adoração. E isso representa a tentação do poder, da ambição, da fama e da vaidade também. Quantas vezes buscamos sucesso e reconhecimento a qualquer custo, esquecendo os valores de Deus? Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Isso nos lembra que Deus deve ser o centro da nossa vida e não a busca por status ou riqueza também. E a tentação terceira da autossuficiência e do orgulho. Aqui o diabo tenta Jesus a testar Deus e exigir um milagre. Essa é a tentação de achar que podemos manipular Deus ou que não precisamos dele. Quantas vezes colocamos Deus à prova ou queremos que Ele faça a nossa vontade em vez de confiarmos no seu plano? Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso nos significa e nos ensina a confiar em Deus com a humildade, sem exigir provas ou sinais diante dele para que possamos o fazer. Então, como podemos vencer as tentações? Através dos 3 pilares que nós estamos celebrando na Quaresma: da oração, através do jejum e também da caridade. Jesus venceu as tentações e nos ensina que a palavra dele, a palavra de Deus, a fé e a confiança no Pai estão também como as nossas maiores armas no combate espiritual. Precisamos então nesta Quaresma entrar em nosso próprio deserto interior. Esse é o convite desse primeiro domingo: irmos ao deserto e entendermos que nele seremos tentados, passaremos por tribulações e que nele seremos convidados a confiar mais em Deus. Então, que possamos desde já buscar um coração mais próximo de nosso Senhor
pedindo a Ele a força para vencer as tentações que serão colocadas diante da nossa vida, para seguirmos firmes no nosso caminho de conversão. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.